Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro, querida concurseira. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Aí, todo mundo esteja estudando direitinho. E hoje, aqui quem fala sempre é o Jardel. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, que é o nosso estudo, ainda o nosso estudo sobre crimes contra o patrimônio. Tá certo, pessoal? É, sempre fazendo a primeira observação do vídeo, a observação inicial, que é no estudo de direito, sempre recomendo que vocês façam um estudo com o código do lado, com o código aberto do lado, porque à medida que eu vou explicando para vocês, eu vou grifando o código e vou destacando quais são as ressalvas mais importantes, tá? Quais são os pontos mais importantes na cobrança da banca ou na cobrança do conteúdo. Tranquilo, pessoal? E no vídeo de hoje, a gente vai, como eu disse, a gente vai dar continuidade. E o ponto final que a gente parou, no ponto de retomada da outra aula, foi o furto qualificado, né? Que foi o ponto final da outra aula, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só aqui. O furto qualificado foi o ponto de retomada que nós fizemos. Para explicar o furto qualificado, é muito tranquilo. O que acontece? O furto qualificado é uma circunstância que o legislador, que as pessoas que, então, tipificaram um furto, entenderam que se essas circunstâncias acontecerem, a pessoa que cometeu o crime, ela precisa de uma reprimenda maior, ou seja, ela precisa ser apenada de forma mais grave. Ou melhor, ela precisa ter uma pena mais severa. Beleza? Então, quais são as circunstâncias? Vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 155. O furto, o furto simples, ele tem disposição lá no artigo 155, o caput. De novo, o que é caput? Caput é a cabeça do artigo. Então, lá no artigo 155 está lá. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Esse é o furto simples, tá, pessoal? Esse nós já estudamos na aula anterior. O furto qualificado são circunstâncias que vão aumentar a reprimenda, vão aumentar a pena da pessoa que comete esse tipo de crime. Tranquilo? Então vamos lá para o artigo, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, ó, sublinha já isso aqui, 2 a 8 anos. Por quê? Porque a banca gosta de cobrar muito também quais são as penas dos crimes, tá? Então, a pena do furto qualificado ela é mais severa, é de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Então, vamos para as circunstâncias, com a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pessoal, eu vou fazer uma ressalva aqui também importante que na cobrança do concurso público de Itapera, a banca não aprofunda na cobrança do conteúdo dos crimes, tá? Então eu vou fazer uma breve passagem sobre esses artigos para poder então a gente chegar no último crime que foi previsto no edital, que é o crime de furto de coisa comum, tá? Então eu vou passar de forma breve, dando exemplo para que vocês entendam quais são as hipóteses de furto qualificado, tá? E, além disso, eu peço que vocês façam a leitura desses dispositivos também em casa, principalmente prestando atenção na pena, tá? Prestando atenção na pena, a ressalva em relação à pena para os crimes. Então, vamos lá. Então, me entendi mais. O inciso um, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. O inciso um aqui, ó. Com a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que é destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa? Com um exemplo vocês vão entender. Imaginem que João, vou colocar aqui. Imaginem que João, ele vai subtrair uma casa aqui no município de São José da Tapera. E aí ele chegou na casa e vê que a casa está toda trancada. Então ele resolve arrombar a porta. Ele destrói a porta para poder entrar na cozinha e da cozinha ele entra em toda a casa e em toda a casa ele subtrai a televisão do imóvel, vamos supor. Isso, essa situação em que João incorreu, ela se enquadra no inciso um, que é a subtração da coisa com a destruição ou rompimento de obstáculo
para retirada da televisão. Então, ele destruiu a porta da cozinha do imóvel para que então ele pudesse subtrair a TV que estava lá dentro, tá? Então, essa é a primeira hipótese do, da circunstância do furto qualificado, tranquilo? Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Imagine que esse mesmo João, ele vai, o João aqui, ele vai adentrar a mesma casa, só que ele não destrói a porta da cozinha para poder fazer a subtração da televisão, mas sim ele pula o muro alto da casa, e após pular o muro, ele percebe que a casa está toda aberta, entra e subtrai a televisão. Desse ponto, nesse ponto, o João ele comete um crime de furto qualificado, a pena é mais grave, por quê? Porque ele se utilizou de escalada ou destreza e se enquadraria, portanto, no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 155. Fechado? Vamos para o inciso 3, com emprego de chave falsa. Chave falsa, a gente vai utilizar o mesmo exemplo do João indo para casa, só que ao invés de ele arrombar a porta, ele não arromba a porta, mas ele usa uma chave falsa que consegue abrir a porta do imóvel, da cozinha, entra e subtrai a televisão. Então, com, com o emprego dessa chave falsa, ele comete o crime de furto qualificado, tá, pessoal? Ele comete o crime de furto qualificado, com o emprego de chave falsa, que é o inciso 3. No inciso 4º, mediante o concurso de duas ou mais pessoas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que João, vamos usar o mesmo exemplo de João, João, ele vai com outra pessoa arrombar esse imóvel. Então, vamos supor que é João mais Ícaro. João e Ícaro vão para a residência e lá ele subtrai uma TV de 42 polegadas. Então, por eles estarem em conjunto, os dois, tanto o João quanto o Ícaro, eles vão responder por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, ou seja, ele e o Ícaro, tá? E aí vai se enquadrar na hipótese do inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 155, o furto qualificado. Fechado? Ultrapassando essa parte de furto qualificado, a gente vai para outras hipóteses em que a lei apena de forma mais grave o crime de furto, tá? O parágrafo 4º A, ele vai dizer que a pena é de reclusão de 4 a 10, percebam, a pena é de reclusão de 4 a 10 e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Imagine um assalto a banco, por exemplo, em que os criminosos usam explosivos para poder destruir o caixa econômico, o caixa, né? O caixa eletrônico, na verdade, do banco. E aí, por essa hipótese, se enquadraria nesse dispositivo, que é o uso de explosivos, né? O uso de explosivos ou artefatos que causem perigo comum. Fechado? O parágrafo 4º B, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer motivo, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Ou seja, a utilização aqui, no parágrafo 4º B, é de um dispositivo de informática ou um dispositivo informático em que a pessoa comete o furto, tá? E por essa razão, a pena também, a reprimenda também é maior, tá? Aí eu tenho hipóteses de aumento da pena do parágrafo 4º A em outras situações, que elas estão dispostas no parágrafo 4º C, tá? Aí no inciso 1 vai dizer, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Se ele praticou o furto mediante a utilização de um instrumento informático e ele está fora do território nacional, a pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3. Fechado? Inciso 2. Aumenta-se no terço ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Se o crime, na hipótese do parágrafo 4º B, ele é cometido contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, tá, pessoal? Vamos lá para o parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor
que venha a ser transportado para outro estado ou para o território. Imagine que, na hipótese do João, imagine que João, ele subtrai, deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor, imagine que ele subtrai um automóvel aqui no estado de Alagoas e ele transporta esse automóvel para o estado. Ele subtrai aqui em AL e transporta para Pernambuco. Em razão, desse transporte, a pena dele vai ser mais severa, né? Porque justamente pela hipótese do parágrafo quinto, né? A pena é de reclusão de 3 a 8, deixa eu sublinhar aqui, a pena de 3 a 8, opa, a pena de 3 a 8, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. Tranquilo? Parágrafo sexto. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticado de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Esse crime aqui é conhecido é um nome bem estranho, mas o nome técnico que se dá a esse tipo de crime é abigeato, que é a subtração de animais. Suponha que tem um fazendeiro, e na sua fazenda tem algumas vacas, e no local, duas pessoas, vamos supor que o João ele vai lá e subtrai dois bois da fazenda desse importante fazendeiro. Esse crime ele vai ser apenado aqui, ó, no parágrafo sexto, que é o crime de abigeato. A pena dele é de reclusão de 2 a 5 anos. E, e tanto faz que o animal esteja vivo ou, ó, ainda que abatido, ou dividido em partes no local da subtração. Ou seja, mesmo que o cara subtraia e sacrifique o animal no local e divide ele em partes, não importa. Ele, da mesma forma, será apenado por esse parágrafo sexto, né? E aqui o nome técnico desse crime é abigeato. Tranquilo? Vamos para o parágrafo sétimo. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos lá, 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Imaginem que aqui as pessoas, vamos lá, por exemplo, de João, imagine que João ele vai subtrair substância explosiva para que ele construa uma bomba para fazer uma outra subtração no Banco do Brasil, vamos dizer. Por essa razão, e João ele vai ser apenado no parágrafo 7, porque ele subtrai substância explosiva ou acessório, né? Substâncias explosivas ou acessórios, tranquilo? E a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Opa, tá certo, pessoal. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, dando continuidade, pessoal, a gente vai agora para o outro crime que está previsto no edital, né? O edital da banca da Advise, ela só prevê dois crimes contra o patrimônio que podem ser cobrados no concurso, né? E qual é outro crime? Outro crime é o crime de furto de coisa comum. Vamos primeiro para o tipo penal. Primeiro para verificar o que é que a lei dispõe, o que é que a lei vai dizer para a gente que é o crime de furto de coisa comum. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum. Percebam que esse crime ele é bem parecido com o crime de furto, né? O que é que tem lá no furto simples? A subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel. Só que eles são diferentes em algumas situações. Quais são elas? Aqui eu tenho a subtração e quem subtrai? O condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem
a quem legitimamente a detém e o que é que detém a coisa comum, tá? É, na hipótese do furto simples, a gente tem a subtração de coisa alheia móvel, ou seja, a coisa não pertence à pessoa que subtraiu. Mas no furto de coisa comum, essa coisa ela é comum também à pessoa que o subtraiu. Com o exemplo, vocês vão entender perfeitamente como é que funciona o furto de coisa comum. Vejam só, imagine que Slash, não sei se vocês conhecem o Slash, que é aquele guitarrista do Guns N' Roses. Vocês que gostam de rock, né? Não sei se vocês vão lembrar dele. Mas imaginem que o Slash, ele falece. E depois que ele falece, ele deixa uma coleção de duas guitarras muito valiosas. Então, vou botar aqui, ó. Guitarra um e guitarra 2. São valiosíssimas essas duas guitarras e elas compõem o inventário do Slash. Ou seja, essas guitarras vão ser repassadas para os seus herdeiros. Tranquilo? Mas imagine que o Slash ele tem como filhos o Bruno e o João, tá? Então, o Slash tem esses dois filhos, o Bruno e o João. O que acontece? O Bruno, ele, depois do falecimento do pai, depois do falecimento do Slash, o Bruno, ele fica com essas duas guitarras, guardando-as em casa, tranquilo? Então, ele guarda em casa essas duas guitarras, guitarra 1 e guitarra 2. Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu puxar aqui. Tá. Aí ele fica guardando essas duas guitarras, guitarra 1 e guitarra 2. Só que aí, certo dia, o João, ele vai até a casa do Bruno, sorrateiramente, chega lá, no quarto dele, sem que ele perceba, e subtrai essas duas guitarras. No caso, o João, ele pega essas duas guitarras. Cada uma era avaliada em 50 mil, vamos supor. Então, vou botar 50K, 50K. E ele subtrai essas duas guitarras, tá? O João, ele comete o crime de furto comum. Por quê? Percebam, Slash, ele deixa essas duas guitarras como patrimônio. E por eles serem herdeiros, tanto o João quanto o Bruno, o Slash, ele tem, aliás, o João, ele tem direito a uma guitarra, porque eles são herdeiros, né? Só que aqui ele subtrai para ele toda a coisa comum, ou seja, tanto ele pega a guitarra um quando ele pega a guitarra 2. De novo, para entender, o João, ele tem direito a porção tem direito a uma guitarra por ser ele também herdeiro. Então, como ele é herdeiro, ele tem direito, pela herança, de ter uma guitarra. Então, ele, por lei, tem direito a uma guitarra. Só que aqui, ele vai à casa de João e subtrai as duas. Ou seja, João, aliás, vai à casa de Bruno e subtrai as duas. O que acontece? Bruno também tem direito a uma, porque Bruno é herdeiro, entendeu? Só que aí João, ele vai lá e subtrai as duas, tanto a guitarra um quanto a guitarra 2. Então, o João, ele comete aqui o crime de furto, coisa comum, porque a coisa é comum a ele também. A coisa também vai pertencer a ele em razão do inventário de Slash. Não é isso? E aí, vamos lá para a análise ainda do artigo 155. Qual é a pena do artigo? É a detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, tá? Prestem sempre atenção à pena, tá, gente? Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vamos lá para a mesma classificação que a gente fez lá no crime de furto. Ponto um. Quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos? Sujeito ativo e o passivo. Ou seja, comete, vítima. Sujeito ativo é quem comete, sujeito passivo é quem é vítima. Aqui há uma diferença do furto, porque aqui eu não estou trabalhando mais com uma coisa alheia, mas sim uma coisa que é comum. Então, o próprio tipo penal diz que o crime aqui ele é um crime que tem uma característica. E qual é a característica? O sujeito ativo, quem comete, ele tem que ser ou condômino, aqui ó, ou condômino, ou coerdeiro, ou sócio. Tranquilo? A mesma coisa sujeito passivo.
tanto o sujeito passivo, ele tem que ser condômino, coerdeiro ou sócio, tá? Então, é um crime que tem uma especificidade, ele é específico, com a característica que o tipo penal dispõe. Então, para que seja um sujeito ativo ou passivo, é necessário que tenha uma dessas características presentes. Tranquilo? Qual o momento de consumação? O mesmo do furto. Então, assim, no momento em que, lá no exemplo do João, que ele subtrai as duas guitarras, ele comete o crime de furto de coisa comum. Esse é o momento da consumação, tá, pessoal? Vamos classificar o crime de furto de coisa comum ainda aqui para entendermos melhor, tá? Vamos para os outros dois parágrafos, né? Parágrafo primeiro e o segundo. No parágrafo primeiro, a gente tem uma observação muito importante da lei, qual seja, somente se procede mediante representação. Gente, o que é representação? Representação, ela é uma autorização que a vítima dá para o Ministério Público. Então, a vítima autoriza o MP para que o MP possa entrar com um processo contra quem cometeu o crime. Então, suponham que assim, a vítima diz, ó, você, Ministério Público, está autorizado para entrar com um processo, a ação penal, o processo crime contra essa pessoa que cometeu o crime. No exemplo lá do Slash, que tinha como os filhos o Bruno e o João, como o João levou as duas guitarras, então o Bruno, aqui o Bruno, ele autoriza o Ministério Público a entrar com o processo, tá? Então, façam uma anotação no caderno de vocês a respeito dessa representação, que é muito passível de cobrança pela banca, tá, pessoal? Porque é um tema muito, muito legal para cobrar em questões, que é essa representação. Entendam que a representação, pode anotar até do lado aí, a representação é uma autorização para o MP. Fechado? Acho que ficou meio bagunçado aqui, mas vocês podem. Deixa eu tirar aqui, deixa eu apagar. Vocês podem colocar que é uma autorização, autoriza MP. Fechado? Tranquilo? Vamos para o parágrafo segundo. Não é punível a subtração de coisa comum fugível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente. Outro parágrafo que é super importante, pessoal. Vamos começar por essa frase aqui, que é de suma importância. Percebam, não é punível a subtração de coisa comum fugível. Não, a pessoa que cometeu, ela não vai ser punível. Ela não vai ser punida, aliás, perdão. Ela não será punida se ela subtrai coisa comum fugível. O que é fungível? O que é, Jardel? O que é fungível? Fungível é aquilo que eu posso. É, é um bem que eu posso substituir pela mesma quantidade ou qualidade. Que eu posso substituí-lo, né, se ele for usado. Vamos um exemplo, uma saca de café. Uma saca de café. Eu posso substituir uma saca de café por outra saca de café, da mesma quantidade, da mesma qualidade? Posso. Então, isso é um bem fungível, tá? Não é punível a subtração de coisa fungível cujo valor, deixa eu sublinhar aqui, cujo valor não exceda a quota parte que tem direito. Com o exemplo, vocês vão entender. Muito tranquilo. Imaginem aqui que Antônio, ele é um fazendeiro. Deixa eu puxar aqui. Imaginem que Antônio, ele é um fazendeiro muito importante que tem muito dinheiro, né? E aí Antônio, ele falece. Simplesmente um dia ele veio e falece. E ele deixa como filhos as pessoas de Bruno e Carlos, tá? Bruno e Carlos. A herança que Antônio deixou foram 100 sacas de café. Tranquilo? Então,
o Antônio ele deixa 100 sacas de café como herança para os dois, tanto para o Bruno quanto para o Carlos. Só que o Bruno, ele estava, aliás, só que essas 100 sacas elas estavam guardadas lá na casa do Antônio. E o que acontece? Certa noite, o Carlos vai lá nessa casa e subtrai apenas 50 sacas. Então o Carlos vai lá e subtrai 50 e deixa as outras 50 para Bruno. Ele comete o crime de furto, coisa comum? Não, Carlos, não, não comete o crime de furto de coisa comum. Por quê? Porque Carlos tem direito às 50 sacas pela herança, né? Se o Antônio deixou 100 sacas, Bruno tem direito a 50, porque ele é filho e ele é herdeiro. Então, Carlos, ele tem direito às 50. Se ele só subtrai as 50 sacas na casa de Antônio, que está na casa de Antônio, e deixa as outras 50 para Bruno, não há crime, que é justamente a hipótese de previsão do parágrafo segundo, cujo valor não exceda a cota que tem direito o agente, tá? Então, essa cota aqui, ela não excede, ele tem direito aos 50, entendeu? A lógica é, como é furto de coisa comum, é uma coisa que também pertence a ele. E como ela pertence a ele, o Carlos, ele só subtrai aquilo que ele tem por direito, que são as 50 sacas. Então, por isso, ele não será punido pelo crime de furto de coisa comum. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. É uma questão de lógica também, esse parágrafo segundo do artigo 156, do furto de coisa comum, e a gente vai dar continuidade, já indo para o fim, porque o edital só tem previsão desses dois crimes, mas eu percebo que nas questões da Arivise, ela gosta de cobrar muito, perdão aqui, ela gosta de cobrar muito, verificar se você sabe classificar quais são os crimes que ela lhe apresenta na questão, ou seja, dizer se é furto qualificado, se é roubo, se é apropriação indébita. Então, a gente vai fazer aqui, no fim, uma diferenciação entre furto, roubo, apropriação indébita e furto de coisa comum. Vamos lá, o furto vocês já viram comigo aqui no, na outra aula, né? Vocês já viram comigo aqui o furto na primeira aula. Quem não viu, volta, dá uma voltada lá que você vai conseguir ver. E aqui eu trouxe para vocês um quadro comparativo acerca dos, dos crimes, tá, pessoal? Gente, por fim, eu vou apresentar para vocês esse quadro comparativo, né? A aula vai ficar um pouquinho extensa, mas é interessante porque a gente já termina o conteúdo, tá? Então, eu vou apresentar para vocês esse quadro comparativo. E esse quadro comparativo ele foi criado por mim, tá? Jardel, mas onde é que eu encontro esse material? Esse material pode ser encontrado por vocês. é, esse material pode ser encontrado por vocês no link aqui do Drive, tá? Tem uma parte lá chamada Concurso São José da Tapera, Direito Penal. Lá vocês encontram toda essa aula de, de crimes contra o patrimônio, porque a aula que eu estou dando para vocês foi baseada em todo o material. O material está cheio de exemplos, enfim, tá muito legal. E lá também tem o quadro comparativo, esse quadro comparativo aqui, que vai ajudar vocês a classificar, vai ajudar vocês a observarem qual é o crime que a banca está pedindo para vocês identificarem, tá? Vamos lá. O crime de furto, vocês aprenderam na primeira aula, ele é a subtração de coisa alheia, subtração para si ou para outro de coisa alheia móvel. E a plena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Aqui, diferente do roubo, pessoal, o roubo tem diferença para o furto, tá? Eles não são iguais. O roubo e o furto, eles não são iguais. O que acontece? No roubo, eu tenho um emprego de grave ameaça, de violência. Faltou violência aqui. Violência ou grave ameaça, tá? Então, o roubo diferencia. O roubo se diferencia do furto por essa razão, porque eu tenho violência ou grave ameaça. Então, quando vocês observarem lá que a questão fala que subtrair mediante violência ou grave ameaça, já matem logo a questão, descobrindo que isso é roubo e não furto, tá? Então, a diferença do roubo, vamos lá, a diferença do roubo para o furto é que eu tenho
não tenho emprego de violência ou grave ameaça no furto, mas eu tenho um emprego de violência ou grave ameaça no roubo. Eu coloquei algumas frases que caracterizam esses tipos, né? No furto, eu teria a frase, não é meu, mas subtraio sem violência ou grave ameaça. Ou seja, eu tenho a subtração sem violência ou grave ameaça. No roubo, eu tenho, não é meu, mas subtraio com violência ou grave ameaça. Então, seria o exemplo de um indivíduo chegar e dizer, passa tudo, senão você, eu vou falar, vou sublinhar aqui para vocês verem por conta do YouTube. Passa tudo, senão, faça tudo, senão você. Tá. Então, ele vai lá e com uma arma, por exemplo, e diz: passa tudo, senão você. Aqui, por esse fato, eu caracterizo o roubo, porque eu tive o emprego de uma grave ameaça. Ou ele poderia usar da violência também para subtrair a coisa, tá, gente? Então, aqui já tem uma diferença entre o furto e o roubo. A diferença é justamente essas que eu falei para vocês. Existe um crime também no Código Penal chamado apropriação indébita. Essa apropriação indébita, ela tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Percebam as penas também. O do roubo, eu não disse, mas é reclusão de 4 a 10 anos e multa. A da apropriação indébita é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A apropriação, ela poderia se caracterizar da seguinte forma: ele se apropria de coisa que não é sua, mas que tinha a posse anterior. Então, eu caracterizaria pela frase: não é meu, mas eu me aproprio de algo que já possui anteriormente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente matar essa apropriação indébita do seguinte: imagine, vamos usar o Harry Potter de novo. Imagine que o Harry Potter ele empresta seu celular para o Draco, DM Draco Malfoy. Então, ele empresta o celular para o Draco. O Draco ele pega o celular e ele pega o celular porque o Draco está sem o dele. Ele mandou o dele para manutenção. E o Harry Potter disse, não, pega o meu, usa o meu por um tempo. Usa o meu durante esse final de semana, já que o seu chega na segunda-feira. E aí o Draco pega o celular, está na posse do celular e fica utilizando lá o celular durante o fim de semana. Até o momento que o Draco diz, não, eu não quero mais devolver esse celular para o Harry Potter. Então, ele se apropria do celular, não mais durante o fim de semana, que era o combinado, mas ele fica mais de 1 a 2 semanas com esse celular. Então, ele se apropriou de algo que ele possuía. Ele possuía o celular antes, entendeu? Então, aqui, o crime que o Draco estaria enquadrado seria o crime de apropriação indébita, que se difere do roubo, que se difere do furto, tá? Todos são distintos nas mesmas proporções e eu mostrei para vocês. Por fim, nós temos o furto de coisa comum que a gente viu agora há pouco. O furto de coisa comum, ele se diferencia, por exemplo, do furto nas seguintes hipóteses. A pena é detenção de 6 a 2 anos ou multa, se liguei na pena, e se assemelha ao furto, porque eu tenho a inversão. Qual é a semelhança? Eu tenho a inversão do bem. Só que esse bem, ele é um bem comum. Eu tenho a subtração de um bem, esse bem é comum. Então, no a gente poderia dar como exemplo e fechar também a frase do furto de coisa comum tenho parte, mas por olho gordo. O furto comum se assemelha muito ao olho gordo, de perceber que a pessoa também tem parte, mas ele leva tudo. Então, tenho parte, mas por olho gordo, subtraio tudo. Então, é aquele exemplo das sacas de café que eu disse anteriormente. Eram 100, cada um tinha direito a 50, só que um deles disse, não, eu vou pegar todas as sacas. Então, ele pega todas as 100. Por olho gordo, ele pega todas as 100 e por isso se caracterizaria o furto de coisa comum. Beleza, pessoal? Deem uma olhadinha nesse quadro comparativo, que ele é super importante para vocês entenderem e classificar e entenderem e classificar melhor os crimes, tá? Porque a banca gosta bastante de cobrar essa identificação. Tranquilo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente fica por aqui, porque no edital só tem esses dois crimes contra o patrimônio, tá? Então, eu espero ter ajudado muito vocês. Me deixem saber também que eu ajudei vocês. Escreva aqui nos comentários se vocês gostaram da aula. Pode colocar aí, adorei. E coloca assim, hashtag de Tapera pro Mundo. Tá bem, pessoal? Hashtag de Tapera pro Mundo.
Deixem um like, compartilhem e ative o sininho também aí para vocês ficarem de olho nas próximas aulas também, tá? Galera, muito obrigado mesmo. Vamos estudar e vamos com tudo. Para cima!